Do ano de 2022, que glória, né? Que presença tão maravilhosa esta que estamos sentindo esta noite. Glória a Deus, grandes foram os empecilhos para chegarmos aqui, mas eu falava ali com o presbítero Arnaldo e dizia que eu não poderia faltar a esse compromisso. É uma honra estar com os irmãos, uma honra estar com meu amigo. Eu amo esse homem, um grande companheiro de longas datas, e tenho muita consideração e apreço por ele. Que Deus continue abençoando ele, a sua esposa, a Regina, casal abençoado de Deus. Meus irmãos, eu rogo as orações dos santos, para que nessa última Santa Ceia, como disse o nosso diácono, se tudo terminasse naquela hora, nós já sairíamos daqui uma porção da palavra de Deus. Deus tem falado sobre milagres, sobre coisas extraordinárias essa noite. Então fique ligado no céu, e se você orar, Deus ainda tem uma palavra para o nosso coração. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Para quem chegou depois, Josué capítulo 1, fizemos uma leitura do versículo 1 ao versículo de número 9. Josué é o grande conquistador de Canaã. Ele é conhecido como um general que mais conquistou terras do seu tempo. Ele foi um grande, valente e corajoso homem, líder de Israel, ao qual o Senhor escolheu para suceder o seu servo Moisés. No seu livro de 24 capítulos, Josué, o seu nome significa Salvador. No grego, é a mesma expressão do nome Jesus. No Antigo Testamento, Josué, no Novo Testamento, Jesus são o mesmo nome, é o mesmo significado. O seu nome se dá como Salvador porque foi ele que salvou o povo de Israel dos inimigos que se encontravam alojados na terra de Canaã, terra esta que Deus havia prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó. Aqui, Josué não estava tirando nada de ninguém. É importante nós salientarmos esta noite que Josué estava cobrando ou estava conquistando aquilo que era seu por direito. A terra foi comprada por Abraão, e Abraão pagou dízimos desta terra a Melquisedeque. Os cananeus se alojaram, tomaram a terra, mas agora a promessa que Deus fez a Abraão no capítulo de número 15 e 17 de Gênesis estava para se cumprir. Deus haveria dito a ele que eles iriam herdar esta terra por direito, por herança. Nós vemos que o fim do cativeiro egípcio finaliza-se em Êxodo 34 sobre a liderança de Moisés. Mas o Senhor está falando e levantando esse homem chamado Josué, que ficou conhecido por ser o servo de Moisés. Aonde Moisés ia, Josué escolher hoje a quem se vai, se a Deus ou se é o Deus dos cananeus. Ele se manteve firme na promessa e na palavra de Deus. E esta noite, pela iluminação do Espírito Santo, eu quero falar sobre os segredos das vitórias de
Josué? O que levou a este homem ser o grande conquistador de Israel? Aleluia! E eu me alegro e me emociono quando eu começo a meditar no capítulo 1 do seu livro, logo lá no primeiro versículo, irmãos, diz: e sucedeu que depois da morte de Moisés, esse povo pranteou 30 dias depois que Deus levou Moisés. Ele sobe no monte, auxiliado pelo seu sucessor Josué, mas Josué não consegue subir até onde Moisés estava indo. Ele deixa Josué no pé do monte e segue para o compromisso. Deus haveria de tirar a sua vida. Lá em cima Moisés avista a terra. Ele está de frente às colinas de Canaã. E naquele outeiro Deus diz: Moisés, vê a terra que eu prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó. Mas tu só vai ver ela, Moisés, não vai entrar. Quem vai conquistar a terra é Josué. No versículo de número 9 do capítulo 34 de Deuteronômio, aleluia, Moisés coloca as mãos sobre Josué. E quando ele coloca as mãos sobre Josué, o Espírito do Senhor, a unção, a graça de Deus se apoderou de Josué com sabedoria, com coragem, com intrepidez. E Deus estava levantando ali o sucessor, aquele que daria continuidade ao projeto, aquele que continuaria a história. Porque Deus, irmãos, não tem, aleluia, um homem para o projeto. Deus tem um projeto para o homem. Os homens nunca vão ser mais importantes do que os projetos de Deus. Ninguém é insubstituível. Apesar da Bíblia dizer no capítulo 34, nos últimos versículos, diz que não houve profeta como Moisés, não haverá profeta como ele, homem que Deus manifestou maravilhas e proezas no Egito, mas um homem, aleluia, tem os seus dias contados. Mas o projeto de Deus não tem os dias contados. As promessas de Deus não morrem na vida de um homem. As promessas de Deus, elas são interráveis, insetáveis. Elas não podem ser enterradas, elas não podem ser acabadas, elas não podem ser paradas. As promessas de Deus continuam. Aleluia! O clima era de tristeza, o clima era de angústia. Moisés, o grande legislador, o grande profeta, havia partido. E agora? O que vai ser de nós? Imagine o coração de Josué agora. Substituir Moisés. Quem chegaria ao nível deste homem? Homem em que Deus conversava com ele face a face. Tem horas na vida, Josué, que nós ficamos desta forma, amedrontados e preocupados, e começamos a comparar as nossas vidas com a vida das outras pessoas, e começamos a ver que existem pessoas melhores do que nós, mais capacitadas, mais bonitas, mais inteligentes, mais tudo. E às vezes a gente olha para nós tão limitados, tão pequenos, não é? Tão pequenininhos. Mas o segredo da vitória de Josué eu vou lhe contar. Ele está no versículo de número 2, quando a Bíblia diz: em Moisés, o Senhor falando com Josué. Não era Abraão, não era Isaac, não eram os anjos, é o próprio Deus que falou com Josué e disse: Moisés, o meu servo é morto. Eita, que notícia! Mas Josué já sabia disso, a notícia havia corrido, mas Deus estava dizendo: não tenha dúvida, fui eu quem sepultei ele lá em cima. A história de Moisés acabou, mas a promessa continua, Josué. Se alegre, se anime. Ei, acaba com o velório,
levanta-te. Moisés está morto, mas agora levanta-te. Porque tem gente que fica apegado a Moisés. Moisés é para ser admirado. Moisés é para ser seguido exemplo. Moisés, irmãos, é para estar perto dele. Quem não queria estar perto de Moisés? Mas nunca se esqueça que o seu Deus não é Moisés. A história continua no Deus de Moisés. Tem gente que faz do marido de Moisés. Tem gente que faz dos filhos de Moisés. Tem gente que faz da esposa de Moisés. Tem gente que faz dos líderes de Moisés. Tem gente que faz da igreja de Moisés. Tem gente que faz do patrão de Moisés. E às vezes quando a história de alguém acaba, a gente pensa que a nossa história vai acabar também junto com ela. Às vezes a gente confunde a nossa história com a história de Moisés. Mas Deus me trouxe aqui essa noite para te dizer, Josué, a história de Moisés é a história de Moisés. Agora a história que eles estão escrevendo na tua vida é diferente. Tem gente que se o pastor mudar, a vida dele acaba. Não, porque quando era no tempo de pastor fulano, quando era no tempo da dirigente fulana, quando era no tempo... Ei, meu filho, acabe com isso. A sua história pode até parecer a de Moisés, mas o Deus que está escrevendo é Deus de detalhes. O que eu tenho com você é diferente do que eu tenho com Moisés. Pare de se comparar com Moisés essa noite. Está entendendo? A igreja está entendendo que o segredo da vitória de Josué foi ele começar a focar na promessa, foi ele começar a confiar no Deus da promessa e esquecer que a sua história é diferente da de Moisés. Ele tinha que entender isso para continuar. Se tu quer começar 2023 diferente, comece a desapegar das coisas que estão ficando em 2022. E comece a projetar coisas novas e grandes, viu? Moisés está morto. Mas foi profeta, mas está morto. Mas foi levador, mas está morto. Mas manifestou as 10 maravilhas, mas está morto. Passou, viveu, a história dele está escrita. O memorial dele é dele. Mas agora eu quero fazer coisa nova, experiências novas. Para viver o novo tem que deixar o velho. Para viver o futuro tem que deixar o passado. Passado é só para ser lembrado. Passado é só para ser um memorial e para aumentar a nossa confiança em Deus. São experiências vividas. Não é para viver de museu. Não é para se trancar no passado, não. É para continuar a história, Josué. Deus está te dizendo esta noite: te levanta, te levanta, te levanta, te levanta. Chega de luto na tua vida. Chega de estar se lamentando. Tu só vive se lamentando. Passa a semana se lamentando. Passa um mês se lamentando. Tá de luto. É um luto que nunca acaba. É um vitimismo. Querendo que todo mundo tenha pena de você. Quer que a família tenha pena. Quer que o marido tenha pena. Quer que o esposo tenha pena. Quer que os filhos tenham pena. A conversa que você fala é só lamentação. O coitadinho de mim, o bichinho de mim, eu dou uma prova. Meu filho, levanta-te, levanta-te. É tempo de se levantar. Deus tem a chamada, Deus tem a promessa, mas o trabalho, o dever de se levantar é com você. Tem gente que está deitado, tem gente que está sentado e fica esperando Deus colocar no colo. Mas Deus está te chamando para a vitória. Cria vergonha na cara, deixa desse vitimismo, deixa desse complexo, deixa. Meu filho, eu não vim aqui passar a mão no teu ego.
O segredo da vitória é tomar uma atitude, se levantar, deixar o luto. Quer viver coisa nova? Quer viver a vida de Deus? Tem que deixar o luto. Levante-se. Aleluia! E tenha consciência da situação. Porque Deus, irmãos, quando Ele vem tratar com a gente, Deus, Ele trata com a realidade. Moisés está morto, aceite. Se conforme. Passou. Está entendendo? Entendeu não? As perdas de 2022, aceite. Se conforme. Amadureça. Não era para você. A porta não era para você. A oportunidade não era para você. Continue, avance. Tome posse. E tenha consciência da realidade. Viver os segredos de Josué precisa ter a consciência da realidade. Amadureça. A vida, a gente não só vive coisas boas, tem dias ruins, tem dia de luto, tem dia que a gente está abraçado com Moisés, tem dia que a gente está vendo a glória de Deus. Olha, Josué viu Deus entregando as tábuas na mão de Moisés. Ele viu o rosto de Moisés resplandecer, ele viu toda a glória. Mas tem dia que a gente vai sentir a saudade de Moisés. Tem dia que a gente não vai. Ei, cadê Moisés agora? Imagine o sentimento de solidão que estava no coração de Josué. A responsabilidade, não sei vocês, mas comigo ele acontece dessa forma. Tem hora que a responsabilidade é tão grande nas nossas costas. É tanta gente que depende de nós. É tanta gente que olha pra gente e coloca a gente como referencial. Às vezes, irmão, eu estou só o carro. Às vezes eu estou só, como se diz assim, só poeira. E às vezes tem um jovem, um irmão que diz assim, com Alan, aquela palavra que o Senhor deu, o Senhor lhe usou. O Senhor olhou no espelho do Senhor, irmão, aquilo ali. Parece que é uma injeção de ânimo na gente. Eu digo, eita Jesus, eu tenho que continuar. Eu tenho que prosseguir. Tem dia que a gente vem pregar que só o carro. Mas aí parece que a glória de Deus é que se manifesta nesses dias mais do que nos outros. Às vezes a responsabilidade é tão grande nos nossos ombros, tantas pessoas contando conosco, a família, a casa, a igreja, todos os nossos companheiros, irmãos. E a gente diz, glória a Deus. Eu nunca vou conseguir chegar nos pés de Moisés. Eu não estou à altura, tem gente melhor do que eu, porque é que o Senhor me escolheu, tem gente que é mais preparada, tem gente que é... Mas o Senhor está me dizendo esta noite, Josué, é você, é você, é você. Eu não escolhi errado, eu não te chamei errado. Há uma vocação, Moisés. Há uma vocação, Josué, sobre a tua vida. É normal quando a gente sente o peso da responsabilidade, sentir medo. E Josué estava com medo. Mas olha o que Deus diz aí. Pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus está dizendo, olha, o trabalho que você vai ter que ter, o que você precisa fazer é marchar. Avance. Porque a terra eu já dei. Está entendendo não? Deixa eu te explicar melhor. Se liga no céu de ligado. Deus já te deu vitória antes de tu lutar. Ano 2023 ainda vai acontecer, mas Deus está te dizendo que Ele já te deu a terra.
você quem tem que passar. Canaã é promessa, mas Jordão é eu e você, é processo. Está entendendo não? Deus está me dizendo, avance e marche. Porque se você quiser viver a minha conquista, se quiser viver os meus sonhos, se quiser viver a promessa, eu já dou vitória antecipado, aleluia. Mas você precisa fazer a sua parte, precisa passar o Jordão. Verdade, que ministra, eu estou sentindo uma graça de Deus. Tem crente aqui essa noite que já está passando o Jordão da sua vida. Jordão é símbolo de lutas, tribulações, doenças. Cada um tem um Jordão para passar. Cada um tem um Jordão. Eu não sei qual é o Jordão que tu chegaste aqui nesta Santa Ceia do Baurema, mas Deus está te dizendo, passa, Josué, este Jordão. E Deus está dizendo, vai passar você e todo este povo. Eita glória! Porque Josué ficava preocupado. Ele sabia do amor e do cuidado e do carinho que Moisés tinha com o povo. E se o povo não entrasse na terra de Canaã, era missão falida, era missão fracassada. Mas Deus estava dizendo, entra você e esse povo. Está entendendo? O segredo da vitória, da conquista de Josué não está no egoísmo, não está em somente pensar em si mesmo. O segredo da vitória de Josué era o amor que ele tinha pelas coisas de Deus, pelos projetos de Deus. Olha, deixa eu te dizer, vitória sem a companhia de alguém não é vitória, viu? Olha, deixa eu te dizer, comemorar, se confraternizar sem amigos não é confraternização. Ninguém vive sozinho, ninguém é independente. Aprenda a valorizar as pessoas, aprenda a valorizar aqueles que passaram no deserto com você, aprenda a estar junto com as pessoas. Mas ela tem defeito, ele tem defeito e tu também não tem, rapaz. Mas eu não aguento ele, não aguento a mim, Jesus não te aguenta. Tu é tão chato, tu é tão petulante, tu é tão arrogante às vezes, tão orgulhoso, tão egoísta, e Jesus não te suporta. E por que é que tu não quer suportar alguém? Mas Deus está dizendo, vai entrar você e o povo. Vai entrar você e o povo. Vai entrar quem comemorou com você. Vai entrar quem não comemorou. Vai participar todo mundo. É amigo, inimigo, meu filho. O que Deus tem para fazer não é só para você não. É você e o povo. O povo. Se ninguém segura a língua do povo, Jesus está dizendo essa noite, eu não quero saber da língua do povo não. Ei, se a língua do povo ninguém segura, é problema aí fora. Agora eu sei que ninguém segura Josué. Ninguém segura aqueles que estão dispostos a viver os segredos de Josué nesta noite. Tem segredo, Josué, para ti essa noite. Glória a Deus. Passa o Jordão. Deus já prometeu 2023 a você. Você vai conseguir, eu vou lhe dar a vitória. Agora você só precisa conquistar, lutar por ela. O resultado final está na mão de Deus. Só avance, só vai à frente. Versículo de número 3. Ele diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado, como disse a Moisés. Está entendendo o que Deus está te dizendo? O segredo, aleluia, das vitórias de Josué era confiar
que Deus sempre toma iniciativa para nos abençoar. A iniciativa nunca será tua. O sonho nunca será teu. O projeto nunca vai ser teu. Sempre será uma iniciativa de Deus. Sempre será um projeto de Deus. Porque tem gente que parece que se confunde, né? Quando as coisas começam a dar certo, aí ele pensa que é por causa da inteligência dele. Ele pensa que é porque eu. Não, porque olha, tinha tantas vacas. Aí eu entrei. Ei, coitadinho dele, coitadinho dela. Quem te colocou lá foi Deus. Quem te abençoou lá foi Deus. Quem abriu a porta foi Deus. Deus não depende de você para nada. Você está sendo favorecido pela graça. Então aprenda a ser grato a Deus pelo que Ele fez com você em 2022. E Ele está dizendo aqui, aonde você pisar. Sabe o que é pisar aqui? Aonde você marchar, Josué. Quando você marchar, Josué, quando você fizer o barulho de marcha, que você avançar, eu vou dar a terra a você. Aonde pisar é seu. E tudo que Deus promete, a promessa é coisa grande. Se tu pedir coisa pequena a Deus, Deus vai te dar coisa pequena. Porque tem crente que tem uma falsa modéstia. Oh Jesus, o que o Senhor me der tá bom. Aí quando Jesus dá, Jesus, só isso. Aprenda a pedir, aprenda a marchar, aprenda a conquistar. Quando for orar para Deus lhe dar alguma coisa, dê detalhes a Ele, especifique. O carro, a casa, o casamento, o marido, a mulher, o que quer que seja. Amiga, Jesus é assim, macho. Avance, prossiga. Por que eu estou te dizendo que o que Deus dá é grande? Porque no versículo número 4 Deus diz: desde o deserto e do Líbano, do grande rio, do rio Eufrates, de toda a terra dos Eteus, do grande mar, do corrente. Ei, eu estou te dando. Extremidade a extremidade, não era muito bem. Eles passaram anos para conquistar aquilo que Deus tinha lhe dado. Deus está lhe dando esta noite proporção e condição para você viver coisas grandes em 2023. Agora você precisa aprender a lutar. Precisa aprender a marchar, a tomar posse na dimensão do Espírito, na oração, no jejum, na palavra, dizendo: Jesus, eu quero, eu vou marchar, eu vou avançar, porque Deus só trabalha com coisas grandes. Ele é Deus de coisa grande. Se o teu Deus for Deus de coisa pequena, Ele não é, Ele é diferente do meu, porque o meu é Deus de coisa grande. Ele só faz coisa grande, viu? Só faz coisa grande, é milagre grande. Às vezes para alguém pode parecer que o milagre é pequeno, mas para quem está vivendo o milagre é coisa grande. Não se preocupe com o que alguém vai pensar ou achar. Tome posse do milagre e viva o milagre de Deus essa noite para a sua vida. Ah, irmão, não vai dar tempo para a gente falar de todos os segredos, mas eu quero falar só desse. Oh, glória. No versículo 5 ele diz assim: ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. Eita glória. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Segredos de Josué era a presença de Deus. Além de Deus prometer que aonde Ele colocasse a planta dos pés, sabe qual é o segredo da tua vida? É porque não foi você que quis. Alguém pode achar você metido, alguém pode achar você metida, pensar que você quer ser, pensar que você está pensando algo demais.
Mas não foi você, foi Deus que tomou a iniciativa e lhe prometeu que aonde você colocasse a planta dos pés ia ser seu. Deus está lhe dizendo, a promessa é grande, porque o Deus que lhe prometeu é um Deus de coisas grandes. E além da promessa, além dos segredos, ser a promessa do Deus grande, é porque a presença do Deus da promessa vai ser contigo todos os dias. 365 dias, e olha você aqui. Quem diria que você ia chegar? Quantas dificuldades, quantas provas, quantas lutas, mas olha você aqui. Olha você aqui, passou o Jordão, eita. Conseguiu vencer, conseguiu chegar, conseguiu alcançar. Porque o segredo, sabe qual é? Sabe por que tu não cai? Sabe por que tu não está morta? Sabe por que tu não está morto? Sabe por que o diagnóstico médico foi mudado? Porque a presença do Deus de Josué foi contigo. O Deus de Josué foi contigo todos os dias. A companhia dele. Sabe por que Deus estava dizendo, Josué, eu sou contigo como fui com Moisés? Tu viu alguma vez eu desamparar Moisés? Tu viu alguma vez, Josué, eu deixar o meu servo Moisés? Ele foi envergonhado. Como eu fui com ele, eu vou ser com você. Aí o segredo não estava em Moisés, o segredo estava no Deus que controlava a vida de Moisés. Aí quando Josué entendeu o recado, aí o Senhor diz, eu vou estar contigo todos os dias. Porque ele estava se sentindo só. Já não tinha mais Moisés, né? Tem hora que tem que amadurecer. Às vezes a gente vive debaixo da sombra de Moisés. Quer ser novo convertido toda a vida, quer ser carregado toda a vida, quer ser. Mas chega um momento que Deus tira Moisés de perto da gente. Aí diz, agora é eu e você, Josué. Aí deixa eu te dizer, para nós finalizarmos, a presença de Deus é melhor do que a presença de Moisés. Deixa eu te dizer uma coisa, Josué estava se sentindo sozinho, triste, com medo, mas Deus estava dizendo, não tenha medo, a minha presença é contigo. Eu não vou te desamparar, eu não vou te deixar. Deus está te dizendo, tu estava com medo, Josué, de 2023, mas eu estou te dizendo, eu não vou te deixar. Eu não vou te desamparar, a minha presença vai contigo. Aí Josué tomou posse, no versículo 9, ele ainda meio assim, querendo aceitar o que Deus estava dizendo, eu não já te mandei. Eu não já falei contigo, eu não já te mandei, vai, esforça-te. Deus está te dizendo, se esforce. Esforce demais, eu lutei, eu avancei em 2022. Deus está dizendo, 2023 é tempo de se esforçar. E é como diz um certo camarada aí, para trás, meu filho, é só para pegar impulso. Para retornar jamais, meu filho, para trás. É só para pegar carreira. Para trás nunca mais. O escrito aos Hebreus diz, nós não somos daqueles que recuamos para a perdição, mas somos daqueles que avançamos para a preservação da alma. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, disse Paulo, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para o alvo. Tu tem que esquecer, tu tem que deixar para trás, porque agora é para frente, é para frente, é para frente. Marche mocidade, marche comissão, marche ergue a igreja do Senhor. Quando o Josué toma posse disso, ele diz, seja forte e seja corajoso. Sabe o que é forte? Firme. Seja duro. Resista. Vai ter momento que você vai pensar em desistir, mas fique firme. Vai ter momento que você vai querer correr, mas seja firme. Vai ter momento que você vai levar pancada, mas fique firme em 2023. Aí ele diz,
seja corajoso. Sabe o que é corajoso? Ele diz: persista, avance. Vai ter momento que você vai precisar resistir, ser duro, mas vai ter momento que você vai ter que avançar. Tem momento que você leva a pancada, e tem momento que você avança. Resiste e persista, resiste e persista, resiste e persista. Guarde a minha palavra. Aqui eu falei com Moisés: se você obedecer, se você guardar, Aleluia! eu serei contigo assim como fui com Moisés. Glória a Deus! Lá vem a arca da presença, lá vem a arca da aliança, os levitas e os sacerdotes na frente. Eita, segurando a arca da presença. A Bíblia diz no capítulo 3 de Josué que quando eles pisaram nas águas, o Rio Jordão, ó. O Rio Jordão se abriu, não foi para aumentar a fé de Josué, não, porque Josué estava firme na palavra que Deus havia dito. O Rio Jordão se abriu para que o povo pudesse ver que assim como Deus abriu o Mar Vermelho usando Moisés, era o mesmo Deus que estava na frente de Josué abrindo o rio para que ele passasse. É o mesmo milagre, só que na vida de Moisés foi com o mar, e na vida de Josué foi com o rio. Aí o povo diz: verdadeiramente Deus é com Josué. A Bíblia diz que o temor veio sobre o coração do povo. Deixa eu te dizer uma coisa: palavras e segredos são para aqueles que têm intimidade com Deus. Milagres são para aqueles que estão fora, que estão ao teu lado, para que eles vejam que Deus é um Deus poderoso. E que nas dificuldades e nas lutas da tua vida Ele está sendo glorificado. Você não vive de milagre, você não é crente em milagre, você é crente em palavras, em promessas, nos segredos que Deus já falou com você na tenda da congregação, os segredos que Deus falou contigo nas batalhas dos amalequitas, os segredos que Deus falou contigo, aleluia, na beira do Jordão. É isso que você precisa tomar posse esta noite. Os milagres vão acontecer. A Bíblia diz: os sinais seguirão aos que creem. Aleluia, não é você que vai seguir os milagres, é os milagres que vão te seguir em 2023. Os milagres vão fazer assim: cadê ela? Cadê ele? Cadê ela? Cadê ele? Cadê ela? Cadê ele? Cadê ela? Cadê o endereço? Onde é que ela mora? Onde é que ela trabalha? É assim, os milagres vão te procurar. Se prepare. Em 2023 você vai ser rastreado pelos milagres de Deus. Se você confiar, Josué, se você guardar os segredos, se você confiar na palavra, se você obedecer e meditar nela de dia e de noite, sem deixar o medo, sem deixar o pavor, sem deixar o pessimismo, sem os pensamentos negativos tomarem posse de você, você vai ver que os milagres vão te procurar e vão te perseguir. Que Deus me Cristo abençoe.